Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Danilo Nagado, Head de Vendas aqui da Nume, e hoje vamos iniciar mais um episódio do Join the Meeting, o podcast da Nume. E hoje, como sempre, vamos trazer muita informação, muita discussão sobre um tema muito relevante aqui para o nosso ecossistema SAP, né? E por isso a gente trouxe dois convidados aqui, que trabalham aqui no time de vendas aqui da Nume, o Ernesto. O Ernesto é responsável por licenças aqui, né, pela área de VAR, na parte de clientes de base instalada SAP, ou seja, são clientes que já possuem SAP e pretendem fazer a migração. E o Arthur, que é responsável aqui pela parte de New Name, né, ou seja, são os clientes ainda que não possuem o SAP implementado, né. Tudo bem aí com vocês, senhores? Tudo bem, Danilão. Maravilha. Tudo bom. Legal, obrigado aí da presença. Prazer estar aqui novamente, hein? Ótimo. Obrigado pelo convite. Legal, Arthur. Vamos lá. Bom, gente, eu sei que aqui todo mundo está fazendo essa pergunta, mas sem chover no molhado aí, sem dizer tudo de novo, né? Mas o que é o RISE, meu? Toda hora vem essa pergunta, por mais que a gente explique, vem sempre uma dúvida, né? Do que é o RISE efetivamente, né? Essa é uma boa pergunta, Dani. Muitos clientes também, a gente tem entrado em contato e parece até brincadeira, mas eles não conhecem, né? Falam, não, eu escutei falar, mas não tenho conhecimento a fundo. E o RISE nada mais é do que uma oferta, né, que a SAP colocou ao mercado há mais ou menos aí 2 anos e meio, por aí atrás. E essa oferta é um Business Transformation as a Service, basicamente. O que seria? Mas o que significa isso? Isso aí é algo como pegar o licenciamento, que antes era vendido on-premise, né, de S/4HANA, né, colocar dentro de um contrato, junto com a parte de infraestrutura, né, o hyperscaler necessário para hospedar esse licenciamento, e uma parte de serviços que são agregados nesse contrato, serviços que a SAP presta, né, como, por exemplo, a disponibilidade de ambiente, 99,7%, que é a disponibilidade do RISE hoje, e isso tudo baixo de um contrato único. E esse contrato único é emitido uma nota de serviço para o cliente, ele é fechado um cloud por um período de alguns anos, né? Então pode ser de 3, de 5 anos, enfim, outros períodos específicos, e o cliente passa a contratar um serviço e não mais uma licença on-premise ou perpétua, como era antigamente, né, Arthur? É isso aí, basicamente um SaaS, né? Antigamente você comprava a licença, ou você colocava dentro de casa num servidor com seu rackzinho, ou pegava um host aí, qualquer provedor, né? E pagava uma manutenção anual. Hoje não, com o advento da nuvem, né? Com os benefícios da nuvem, então a ideia agora com essa oferta é eu trazer embaixo de um contrato só a licença, né? A infraestrutura e mais o suporte, né? Então isso descomplica muito para o cliente, certo? Dando uma rapidez tanto na implementação como no suporte. Isso faz toda a diferença, né, para o negócio. Verdade, Arthur. Eu acho até essa parte aí de simplificação do gerenciamento do contrato, né, Danilo? Porque antes o cliente tinha que fechar um contrato, negociar um preço com um fornecedor, depois negociar outro preço, e aí ficava aquela briga. Agora não. Ele fala com a SAP ou com o parceiro SAP, né, se estiver negociando através de um parceiro, mas é uma assinatura de contrato e é um serviço prestado, né? Então isso traz uma vantagem muito significativa para o cliente, né, Arthur? Acho que é um conceito assim que... E além do que, né, isso também tende a criar um relacionamento de longo prazo, né? Antes o vendedor de licenças, ele vendia a licença, né, pegava o pedido e deixava o cliente se virando, né, vamos dizer assim. Porque ele ia ter que encontrar o parceiro de infraestrutura ou colocar, como o Arthur bem colocou, dentro da sua própria casa, né? Ou e também negociar com a parte de serviços, ou contratar uma pessoa, né, no time dele, e aí isso tudo é custo, processo trabalhista, uma série de coisas que a gente sabe que tem, né, no meio do caminho. Então, esse modelo simplifica, né? Simplifica bastante e traz, sim, no nosso ponto de vista, e quando a gente coloca no Excel, numa planilha, né, num business case, ele traz bastante benefício para o cliente. Essa oferta é para quê? Para realmente o cliente focar no negócio, né? Não precisa se preocupar com infra, se está crescendo ou não, se vai estourar memória, banco. Isso você tinha essa preocupação. Em momento algum, a pessoa de infra, ela tem que participar, ele tem que ter alguém que cuide, mas não como era antes, né? De repente estava lá num gargalo e não está sabendo o que está acontecendo. Aqui não, é o contrário.
Então você tem agora o foco no negócio, deixando a parte de software com a própria Rise da SAP. Até um exemplo, assim, acho que numa indústria que tem uma necessidade muito grande de máquina, né, em determinadas datas, é o varejo. O varejo, por exemplo, na Black Friday, ele normalmente explode de vendas. E aí, com essa parte de monitoração que a SAP faz do ambiente, ela não vai deixar o produtivo sair fora do ar. Ela vai cuidar disso e vai avisar, olha, está subindo, vou ter que colocar mais processamento, depois a gente acerta, mas ela não vai... A ideia é não deixar a operação do cliente parar, tá? Eu não vou dizer que seja infalível, mas 99,7, né? Mas a ideia é ter esse comprometimento com o cliente, sim. Tá? E deixa eu perguntar uma coisinha. Existem modelos diferentes para o Rise? Sim, existem modelos diferentes para o Rise. Na verdade, assim, se a gente olhar para o S/4HANA On-Premise, né, Arthur, a gente tem ali o licenciamento. Esse licenciamento ele continua basicamente o mesmo. Claro que tem algumas mudanças, alguns produtos cloud que foram anexados, mas você tem o Private Cloud, né, que seria basicamente esse licenciamento do S/4HANA com o Hyperscaler mais os serviços. Então, é um ambiente que o cliente vai estar no Hyperscaler, é um ambiente que dentro do Hyperscaler é destinado a SAP Rise, mas lá dentro ele tem uma máquina dele, né? Ele tem as máquinas são deles nesse ambiente, ou seja, ele não compartilha com ninguém. E aí temos o outro modelo que é o Public Cloud, né, Arthur? Se você puder falar um pouquinho. Isso. Né? O Public ele é voltado para clientes aí de média, para small, né, business, para ter um acelero rápido de implementação, focado muito em serviços e back-office. Manufatura é coberto também, né? Mas que não tem um volume, uma complexidade grande de processo. Isso faz com que o cliente saia, por exemplo, numa startup, ela saia na frente ali em 4 meses, né? Você implementa, ele está lá com o RP dele funcionando a todo vapor. Então, assim, embora seja, que, como disse o Ernesto, né, não seja a máquina só dele, existe toda a LGPD e privacidade que ninguém acessa dados dos outros. Né? Então, é public, mas ele acaba trazendo uma oferta mais acessível para as empresas que estão começando, né, e querem começar rápido, ter uma governança, né, ter um compliance, né, de uma forma ligeira. Boa. É isso aí. Uma pergunta, assim, claro que é um pouco mais técnica, né? Mas acho que vocês conseguem ajudar no sentido de... Né, a gente tem falado muito do tamanho do cliente, da complexidade do cliente. Como que a Numen consegue ajudar os nossos clientes a dimensionar o tamanho da máquina? Quais produtos que ela precisa usar, né? Hoje existe uma preocupação muito grande da SAP, né? Em relação a produtos que eram vendidos e não eram utilizados, né? Exato. Com esse novo modelo, essa preocupação é muito grande, né? Porque os produtos eles precisam ser utilizados, eles precisam ser adotados, né? Então, como que a Numen ajuda os clientes, né? Existe algum tipo de certificação especial para fazer esse trabalho junto ao cliente para dimensionar máquinas e produtos? Como é que isso funciona? Sim, na verdade, os parceiros da SAP, né, primeiro eles têm que ter o Cell Authorization para poder comercializar o S/4HANA, tanto no Public como no Private. Né? Então, isso é necessário. Se não tiver essa certificação, e aí exige que nossos consultores e temos alguns arquitetos que façam provas, etc., e que tenham conhecimento técnico tal qual seja necessário para a gente poder ofertar para os nossos clientes, né? Mas, assim, olhando a primeira parte da sua pergunta, eu acredito assim, a parte de sizing ela é muito importante. Talvez seja uma das mais importantes nesse primeiro momento quando o cliente pensa no Rise, né, Arthur? Porque, imagina, banco in memory, né, no HANA, ele é caro. Então, se você tiver um sizing muito grande, isso vai impactar o teu custo de licenciamento anual, né? Então, isso pode ser digamos assim, algo que torne o business case não tão atrativo para o cliente, né? Então, como que você pensa... Vamos pensar, né? O Greenfield, eu vou deixar até para o Arthur falar, mas assim, se a gente olhar para um Brownfield, pegar um cliente de ECC, por exemplo, que tem um banco SQL, então, existe uma taxa de compressão desse banco, tá? Então, imagina que se ele tiver lá 4 teras, 5 teras, isso aí em HANA deveria cair pelo menos pela metade. Então, já existe uma conversão natural. Ele vai estar, então de 5 vai para 2,5, 2, mais ou menos isso, essa taxa de conversão. Só que 2 teras também não é algo
tão pequeno no HANA, né? E aí a gente precisa identificar, mergulhar no cliente. A gente criou aqui na Numen, né, uma área de BRISE. E essa área de BRISE, ela mais que um produto, ela é uma metodologia. E como que a gente faz essa metodologia? A gente faz um assessment, claro que tem que ser um assessment rápido, né, no cliente, a gente não pode também levar tanto tempo como levava antigamente, porque o mundo está mais dinâmico e as áreas de negócio também não têm tanto tempo para dedicar a isso. Então a gente começa a olhar através de relatórios também que a SAP disponibiliza, como o Readiness Check, por exemplo, o ATC Report, e a gente identifica o tamanho daquele banco, a necessidade de conversão de códigos, etc. E aí a gente olha e fala assim, opa, seu caminho está nos dizendo que o Brownfield é uma boa solução. Por quê? Porque ela vai ser mais rápida, mais barata, seu banco não vai ficar tão grande e o teu preço não vai ser tão alto. Legal, bacana. Por outro lado, existem clientes, por exemplo, a gente trabalhou um cliente que inicialmente a gente tinha pensado em Brown, né? E depois que a gente rodou todos esses relatórios, a gente percebeu o seguinte, cara, ele estava numa versão muito antiga do ECC, ele teria que fazer pré-projetos para chegar no RISE. Então, assim, o caminho de Brownfield para ele ia ser tortuoso demais, muito custo e muito demorado. Então, a ideia é, vamos de Green. Então, o que você está dizendo é que não dá para cravar sem conhecer a casa do cliente, que o cara tem que ir para Brown, para Green, para Shell Conversion. Não dá. Posso fazer uma adendo Claro, aqui? por favor. Sem trocadilho, eu vou apertar a tecla SAP. Para quem não sabe o que é Greenfield e Brownfield, né? Greenfield é uma implementação do zero da SAP. Então, para quem está migrando, não o cliente novo, né? O cliente novo vai ser Greenfield, né? Mas quem está migrando de um SAP ECC para o S4, ele pode deixar os dados lá como legado e entrar com processos novos, né? Sem trazer aqueles programas desenvolvidos, customizados, né? Para uma linha nova. Mas se o cliente depende. Por isso que a resposta de consultor é sempre depende, né? E para o comercial também vai ser a mesma coisa. Então vamos chegar lá. O que você quer levar? Cara, eu tenho um sistema aqui de frete desenvolvido, cara, tá excelente, eu não quero abrir mão dele. E aí tem que avaliar junto com o cliente o ganho que ele tem. E aí ele fala, eu quero levar isso, aí vira um Brownfield, certo? Exato. Essa é a tecla SAP, é essa daí mesmo? É essa aí confirmar. Mesmo. Então tá bom. Então tá. Mas voltar um pouquinho aqui no início da pergunta, você falou um pouquinho sobre o sizing, né? Então, o tamanho da máquina, né? Sim. E a questão de negócio, né? Como é que você define os produtos, né? Que eu estava voltando no começo da pergunta, né? Tem uma questão do assessment, conversas com áreas de negócio, é isso que a Numen oferta para os clientes? Um quick assessment, alguma coisa nessa linha? Sim, existe um quick assessment que a gente faz, principalmente para aqueles clientes que já definiram um caminho de Greenfield. Esse caminho de Greenfield, a gente tem que revisitar todos os processos, assim como o Arthur mencionou agora. Então, é necessário. É um projeto muito mais parecido com um tradicional, né? Ou seja, ter o assessment. Mas a gente criou aqui na Numen também um quick assessment. A gente está fazendo esse quick assessment com as áreas de negócio. Para quê? Porque a gente ganha agilidade, né? Porque se a gente for olhar um assessment tradicional, puxa, às vezes demora 2, 3 meses, 4 meses. E hoje, até a gente estava comentando antes de entrar aqui no podcast, né? A gente fechou um cliente recente de Greenfield 6 meses, né, para entregar. Então, quer dizer, não fazia muito sentido a gente ter um assessment de 4 para ter um projeto de 6, né? Então, a gente consegue sim fazer esse quick assessment, a gente consegue ter agilidade e colocar propostas rápidas para os clientes, né? Então, acho que isso o mundo de hoje exige, né? Não tem como a gente correr disso. Né? A gente faz uma análise de processo, claro, né? Através da análise de processo, né? Da nossa metodologia, a gente verifica quais produtos são precisos para atender aquele segmento de negócio. A partir dali, cai para o nosso time, que são certificados, para fazer o tal do size, que nada mais é que o dimensionamento da máquina. Tanto de armazenamento, né, como processamento. Só um ponto aqui que é muito importante, Arthur. Até recentemente a gente está aqui com um cliente para fechar e o crescimento anual, né? Além da máquina inicial, tem o crescimento anual do size, ou seja, porque ele cresce, né? Os dados vão chegando cada vez mais. Então, e aí é um ponto só para a gente depois do seu comentário a gente voltar aqui. Não, legal. E aí voltando, né? Então a gente pega dentro do processo, né? Seja para o cliente novo, como o cliente que já possui, você tem um raciocínio, uma lógica, um processo para seguir. Um deles, que além de negócio, o que eu ganho com isso, né? O que eu posso tirar, o que eu posso incrementar. Exato. Eu também tenho a questão do tamanho da máquina, que vai ter um nosso consultor especializado para isso, ou
falo né, mas a gente tem uma equipe que juntamente a SAP valida. Então não é a Numen falou que é tanto e aí. Não, a SAP está validando para ver se o cliente não vai ter problema. Então, em conjunto, por isso tem que ser certificado, né? Claro, esse crescimento anual vai ter uma estimativa e, como você bem disse sobre varejo, né? Já prevê alguns picos, fala, não tem problema, aqui é liga a chave e desliga a chave ou aumenta a capacidade, né? Mas aí é acordado para que, de repente, não aumente e venha com uma nota, né? Não é assim que funciona. Então, tem uma certa organização, uma rapidez para fazer. Exato. É importante também ver a capacidade de processamento, né? Muitas vezes o pessoal pensa muito só no sizing, mas não no processamento das operações que ele tem no dia a dia, e isso pode criar também problemas no futuro aí. Então vocês estão me dizendo que é uma corresponsabilidade do parceiro, né, que está fazendo esse dimensionamento com o SAP, determinar quais produtos, qual capacidade computacional, qual tamanho de armazenamento, toda essa complexidade, né, que tem um nome aí, né, que é a BOM, né? Lista de materiais, SKUs, né? Enfim. Que são os SKUs que estão lá dentro, né, para conseguir dimensionar isso para o cliente de forma bem adequada, né? Exatamente. Eu vejo muito assim, né? A responsabilidade da venda aumentou muito. Porque imagina que um cliente compra algo, né? Ou compra não, né? Porque ele está pagando um serviço, mas ele pega um licenciamento que ele não utiliza. Isso aí vai virar um churn, né? Que é o termo aí que a SAP utiliza, que cara, ele vai devolver, ele vai querer cancelar esse contrato, né? Então, mais do que simplesmente chegar e ver, você precisa disso, daquilo, fazer um depara. Não, a gente tem que entender um pouco do negócio do cliente para saber os produtos que ele vai precisar efetivamente. Porque se a gente colocar algo ali que não faça sentido, isso é um problema. E esse problema, a gente sabe que no mundo cloud é assim, né? Não estou usando, eu quero devolver. É basicamente assim, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. E passa a ser uma venda, né, Arthur? Ela é contínua. Porque além da venda inicial, você tem que cuidar que o cliente adote aquela solução e aí ficar monitorando e de repente, puxa, você não está utilizando muito esse licenciamento, mas você está usando demais esse, será que a gente consegue manejar isso dentro do contrato? Né? Fazer um Cloud Extension, acho que foi isso que você estava fazendo outro dia aí no cliente, né? E aí você consegue também ajudá-lo, né, na operação, né? E efetivamente controlar o uso, né? Controlar o uso, monitorar. E para isso existe até um nome aí que a SAP utiliza, né? Ela muda toda hora, cara. Então pergunta logo que a gente já coloca. Eu ia perguntar isso mesmo, porque bem que você comentou, né? Como antigamente a SAP, né, fazia venda, ou o parceiro fazia venda e aquilo era perpétuo, né? Vamos dizer assim. Agora ele tem a questão toda de, além de implementar isso, né, de ele adotar e operar isso, né, que é o Adopt Operate, né, que a SAP coloca, né. Mas quem vai cuidar disso, né, dessa continuidade, né? É o CIE, né? E fala um pouquinho do CIE, né? Como que isso vai funcionar para as novas vendas, né? Isso eu até queria pontuar, né, Ernesto? Acho que a gente não comentou, se já comentou a gente reforça. Interessante do Rise que o contrato é direto com a SAP, tá? Exato. Não é com o parceiro. O contrato é dentro da SAP. A gente está lá mencionado que é o que vai cuidar no pós-venda do cliente. E que a SAP cobra o parceiro. E tá certo, porque o quê? Você quer dar nós temos que ser uma consultoria de fato, né? Um advisory. Está usando, não está usando? Por que você não está usando? Não, porque o pessoal achou, não sei, estão no momento. Vamos ver, precisa de treinamento. E aí cabe o parceiro, junto com a SAP, né? A SAP ela apoia sempre nisso, ela pergunta para poder realmente fazer, adaptar, né? E operar bem ela tem uma área lá dentro esses softwares que monitora a utilização das ferramentas adquiridas, né? Então, ela vai assim, olha, o cliente comprou créditos aqui de BTP, não está utilizando, por quê? Né? Então, precisa utilizar, né? E aí cabe ao parceiro, como o Arthur bem colocou aqui, explicar o que é o BTP, explicar o que ele pode, como ele pode usar. Ela fica disponível para o cliente, para o parceiro? Para o parceiro e para a SAP. Você consegue monitorar o uso, a utilização daquilo que ele adquiriu. E a intenção não é monitorar de vender mais, não é essa. A intenção é de realmente, por exemplo, você está com um gargalo, né, em relação a processamento.
Eu tenho que saber. Eu tenho que chegar para o cliente e falar, ó, eu vi aqui que você tem uns picos aqui. Gente, vamos conversar, eu preciso te ajudar aí a redimensionar e ajustar o contrato para mais ou para menos. Né? Às vezes pode ser. Lógico, você tem uma validade do contrato, né, que tem um tanto, sim. mas pode ser que para o próximo você diminua, aumenta, mas sempre em acordo, fazendo uma consultoria de fato para que o cliente utilize a ferramenta. Isso aí. Então, essa função hoje ela é muito importante para garantir que lá no começo, antes de assinar o contrato, você consiga que o cliente utilize, né, tudo aquilo que ele adquiriu e colhe os benefícios do que ele pensou, né, no momento inicial lá, né? Porque senão ele vai ficar lá com um produto encostado, né? Efetivamente é isso. E antigamente, no modelo on-premise, esse produto encostado ele ficava eternamente lá, né? Porque já foi pago, era uma licença perpétua. Então agora não, ele tem, como o Arthur falou, uma renovação, ele vai ver se ele coloca outro produto, se ele troca. Até mesmo durante o contrato, pode haver a possibilidade de uma troca por um produto que ele queira utilizar, ou precise utilizar e não foi pensado num primeiro momento, né? Então, esse é um ponto bem relevante aí do RISE. Eu acho que facilita bastante a vida dos clientes. Tá. E pensando um pouquinho aqui de estrutura, né? Falar um pouquinho aqui da Numen para o pessoal aqui. Como é que a gente está organizado, o Ernesto, Arthur, eu acho que principalmente para a definição do caminho, né? Porque eu acho que isso é muito importante de deixar claro que não dá para você colocar simplesmente ferramentas de automação e dizer para o cara que ele tem que fazer um brownfield, né? Que ele tem que fazer sem você conhecer efetivamente o caminho, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa jornada em relação a essa definição e como a Numen pode ajudar no sentido de entrega, de estruturação dessa transformação, né? Porque é uma transformação, Claro. Está mudando muita coisa, né? Não é simplesmente uma troca de contrato, né? Não é isso, não, né? Não é isso. Na verdade, assim, né? No primeiro momento, hoje a gente tem que analisar um pouco o cenário atual, né? Esse cenário atual a gente já falou algumas vezes, até em outros podcasts, mas vale a pena reforçar que existe um número grande de clientes ainda no ECC, por exemplo. Esse número grande de clientes no ECC, cerca de 1.000 clientes aqui ainda no Brasil, se a gente extrapolar aí para o mundo, um pouquinho mais de 40 mil, talvez um pouco menos, mas está aproximadamente aí nos 40 mil. E existe também a questão da manutenção do ECC, ela ser reduzida drasticamente a partir de 2027. Ela não para, mas ela vai ser reduzida. Então, existe a necessidade desses clientes de ECC migrarem, né, irem para o S4. E aí, muitas vezes, né, até para tentar agilizar e a pressa, né, para fazer com que todos esses clientes consigam efetivamente migrar, o Brownfield passa a ser assim, a primeira opção, né, porque, em teoria, ele é um projeto mais simples, é um projeto técnico, você vai levar todas as suas customizações, as boas e as ruins, né, você leva tudo. Então, esse é um ponto. E aí, o que acontece? Parecia ser a melhor solução no primeiro momento. E aí algumas ferramentas de automação, como você citou, elas entram nesse contexto para conversões automáticas, né, de alguns custom codes, enfim, outras coisas. Mas, por outro lado, a gente tem que fazer essa análise. E essa análise, como você falou, para a definição do caminho, da jornada do cliente, ela é uma definição muito importante. Porque se você definir um brownfield, lógico, você pode colocar depois as melhorias, você pode pegar, por exemplo, um módulo de FI, agora não, eu quero fazer um back to standard por módulo, eu quero implementar uma nova solução cloud, perfeito, ok, você está fatiando o boi, né? Então você vai fazer fase 1, fase 2, fase 3, fase infinita, né? Porque vai ter mudança. Mas aí precisa muito do gerenciamento da empresa, né? Será que ela vai ter realmente esse cuidado que a fase 2, a fase 3, né, a fase 4, elas vão entrar? Porque às vezes as pessoas se acomodam, né? Então, eu já estou no S4HANA, deixa do jeito que está. Então tem que ter um gerenciamento mesmo dessa gestão de mudança mesmo da empresa muito forte. Então, se a empresa já identifica que ela não vai ter isso, então o Greenfield passa a ser talvez a melhor alternativa, porque é a melhor forma de usufruir todos os benefícios que o S4HANA traz, e são muitos, né? Se a gente falar da versão 15.11 até hoje,
a gente já tem mais de 3.000 melhorias desenvolvidas, né, no S4HANA. Então, tem que tomar cuidado. E aí o B-Rise, né, essa divisão aqui, a gente fala, é mais do que um produto, né, é uma metodologia, porque a gente tem alguns aceleradores também que a gente utiliza no projeto, na parte de conversão, mas, cara, a gente não está pensando simplesmente no modelo assim, vamos colocar no varejo, fábrica, né, um atrás do outro. Não, a gente tem que olhar para o cliente e analisar aquele cenário, né, Arthur? Porque cada indústria é uma indústria, cada cliente é um cliente. Então, o que é bom para um pode não ser bom para outro, né? Perfeito. E até complementando, Danilo e Ernesto, eu falo em nome de clientes novos que não têm SAP, né? Tem que criar uma cultura SAP, entender. Tem clientes que já conhecem, ou vieram de um diretor, um CFO veio de uma empresa, foi para outra, já conhece, e você tem que trazer isso para dentro da empresa. Quando a empresa, acho que vale para os dois, já tem uma maturidade de processo, fica mais fácil, ela olha ali, vê, a gente, tem se ganho ou não. Quando não tem essa maturidade, nós temos um serviço da área de B-Bold, né, que é advisory de processo. Então, às vezes, o cliente, a gente tem esses casos, e está rodando um agora, deve ter, acho que uns 2, 3 aí rodando em paralelo, de garantir que o cliente tenha a melhoria de processo implementado dentro da ferramenta. É isso aí. Então, faz análise do que tem. Isso, claro, com uma conversa identifica, o cliente fala, não, faz sentido essa oferta para mim, então eu quero primeiro fazer uma análise dos meus processos, como é que está a maturidade, no final entrega um baita relatório bonito de ganho, né, para toda a alta administração, enxergando realmente a adoção das soluções, seja ela tanto o S4, né, que é o RISE, especificamente o RP, como outras soluções complementares, de uma forma bem clara, né, e garantindo que está fazendo uma aquisição que realmente vai trazer um grande valor de negócio. Um pouquinho também envolve bastante a parte de mineração de processos, né? Então, isso vai identificar os processos atuais do cliente e fazer um depara, imagino eu, né? Nunca vi a ferramenta funcionando, mas é fazer um depara daquele processo para o S4 e, claro, convencer o cliente que o processo que está no S4 é melhor, né? É um standard. Claro, vai ter algumas coisas específicas daquele cliente que aí são gaps, terão que ser desenvolvidas, porque não existe um processo similar já desenvolvido pela SAP dentro do S4HANA. Mas minimizar essa quantidade de gaps, que é o famoso, a frase lá que eles usam, o conceito de clean core na SAP, né? Deixar o coração, que é o RP, limpo, até para que futuros upgrades sejam muito mais facilitados. A tendência é que o back-office, né, que a gente brinca, o back-office ele não tem tanta diferença assim. Você tem uma alta aderência, 80%, porque comprar, pagar, né, é quase a mesma coisa, não muda muito. Não, mas não tenho hoje, acredito, né, não sei, cheque. Eu tenho pago em cheque, mas você paga mesmo em cheque? Pode encontrar, por que não, né? Por que não? E aí, tá bom, tem uma personalização ali específica para isso. Mais difícil, né? Agora tá Pix, né? Tem Pix para tudo quanto é lado. Então, você tende a trazer essa alta aderência para o standard e demonstrando para o cliente, tendo concordâncias dos gestores, falando, não, faz todo sentido, porque isso você minimiza o tempo, né, e o custo, naturalmente, de implementação, focando no quê? Naquilo que é a sua inteligência de negócio, né? Geralmente vai estar ou em vendas, para o cara que compra e revende, ou vai estar na manufatura, em algum processo específico de demanda de rapidez de logística, ou o armazenamento. Então, acaba focando ali. Então, dá muita boa aderência. Muito bem. Eu só queria aproveitar o gancho aí, Arthur, que você comentou sobre o B-Bold, né? O B-Bold, ele funciona muito bem para clientes novos, né? Que a gente consegue identificar a cadeia de processo, toda essa parte, eu diria até mais macro, fora de SAP ainda, Perfeito. né? Sim. Mas a gente tem encontrado alguns clientes, e já fizemos alguns projetos, que são projetos Trouble, né? E isso é uma coisa que ela está funcionando muito legal, né? Porque a área de processo consegue estruturar, né, toda uma questão de agendas, entrevistas para ir direto aos pontos, mas como a gente é uma empresa de SAP, né, conhece muito SAP, a gente consegue endereçar bem, né? Então, tem acontecido isso, de clientes pedindo socorro aí em relação a projetos, e a gente fazer esse assessment, que não pode ser tão longo, e o resultado disso é uma RFP para o mercado, né? Que o cliente fique à vontade para retomar o projeto.
mas que a gente acaba levando uma certa vantagem por ter feito esse processo, né? Então, a gente acaba conhecendo, num curto espaço de tempo, muito bem o processo do cliente, né? Então, é muito bem colocado. E conhecer o processo significa entregar um projeto com qualidade, né, Danilo? Porque aí você minimiza os riscos desse projeto. Sem dúvida. E aí, é claro, né, você falou de clientes mais complexos, clientes grandes, e aí a gente tem modelos, né, do Be-Bold para se encaixar com determinadas empresas, né? As empresas grandes aí precisa de um Be-Bold um pouco maior, e aí até chegar naquele Quick Access aí do que a gente comentou antes, tá? Legal. A gente está caminhando para o final aqui, pessoal, mas o Ernesto colocou um número aqui, né? E aqui só tem cara de vendas, né? Que eu fiquei um pouco alarmado aqui, né? Você falou para mim de 1.000 clientes no Brasil. Sim. Que estão no CC. Sou muito bom de conta de cabeça, mas a gente está falando de 2027, é isso? Dezembro de 27. Dezembro de 27. Isso. A gente está falando, então, 27, 26, 25, 24. Estamos falando de 4 anos e meio. Isso, um pouquinho mais. Estamos falando do mais ou menos 1.500 dias, certo? Sim. Então você está falando para mim que tem que ter um Go Live dia sim, dia não, é isso? É basicamente, né, a última conta que eu tinha feito, eu também não faço essas contas de cabeça não, mas a gente coloca eu sou antigo, eu coloco na 12C. Mas assim, a gente calcula, estima que deveriam haver aí entre 18 a 20 Go Lives mês, né, dos clientes. Então, é algo absurdo, é assombroso. Não tem mão de obra, não tem consultoria para fazer projeto nessa magnitude. Aqui no Brasil, acho que no mundo também. Assim, embora assim, entre os... Eu acredito assim, já vi alguma coisa de players, né? Nós temos bastante consultores no Brasil de SAP, então tá bem, sempre amparado. A questão é o curto tempo de espaço para absorver tantos projetos. Exato. Então o cliente ele está deixando isso para depois, aí vai decidir lá 2 anos depois, 2 anos de finalizar, né? A SAP ela está sendo muito restrita em relação a estender isso, porque existe todo um impacto, né, global, que não é só aqui. Então, para poder chegar e definir o prazo. Então, a ideia é que avalie isso o quanto antes, né, tente começar o projeto o quanto antes, para não ter um gargalo lá no final. Vai atender? Vai, mas quanto antes, melhor, né? A transição é mais suave. E assim, a regra de mercado, né, Arthur? É a lei da oferta e da demanda, né? Então, imagina que você vai ter mais procura por consultores, a mão de obra que hoje já não é barata, a gente sabe um consultor SAP hoje o quanto custa e quanto é difícil achar, né? Um bom profissional sênior, né? Que tenha alguns anos aí de experiência. Cara, a minha recomendação é faça o quanto antes, né? Se antecipe, né? E aí aquela frase, né? Meu pai dizia, né? Cavalo que chega primeiro bebe água limpa, né? Então, cara, chega primeiro, cara. Senão lá na frente a gente não sabe o que vai acontecer, né? Esse é um problema. Eu acho que era isso, né? Não sei, vocês querem fazer alguma finalização? Tem papo aqui pra gente ficar a tarde inteira, né? Eu só faria um resumo, né? Que o Rise é uma oferta da SAP, onde inclui software, infraestrutura e suporte. Isso aí. Reduzindo o TCO, certo? Então, se você colocar na calculadora, você vai ver o quanto ganha de TCO e sinergia de estar tudo embaixo de um contrato só. Lembrando que o contrato é diretamente com a SAP, né, da subscrição, serviço é a parte, implementação é a parte. Claro. Isso tanto para clientes novos, como as migrações. Migrações têm os seus casos, têm os seus contratos, que nós temos essa área nossa aqui para fazer essa análise e ver o melhor caminho, né, inclusive com ROI. Exato. Que o que a gente tem visto aí de umas propostas é que quando você faz esse estudo, ele fala, cara, eu já quero começar a migrar, porque eu estou vendo um ganho rápido. Uma boa vantagem. Então, eu diria, faz um estudo, faz um ROIzinho, dá uma olhada. Chama a gente para fazer o ROI. A gente olha, se você começar agora, tem esquema de ativações de licenças faseadas, então você compra X agora um contrato e vou faseando essas ativações para ajudar o cliente. Então, quando você coloca essa estratégia, vai ficar muito mais atrativo. Então, de repente, você está gastando um dinheiro que não precisaria. Sim, e assim, um único ponto que eu vou colocar também é fazer a conta, né, de trás para frente. Então, assim, ou de frente para trás, melhor dizendo, né? Porque imagina que você tem uma data limite, ou você fez um spin-off de uma empresa maior para uma menor,
e aí você tem uma data regulamentar para cumprir. Então você tem que pensar que o teu projeto vai demorar 1 ano ou 6 meses, o que seja, você tem que pensar que você tem que começar antes daquela data estourar. E eu vejo muitos clientes, eu tenho contrato, por exemplo, no REC, né? Não vou entrar no detalhe, mas é uma forma também de comercialização que a SAP fazia no passado. Meu contrato vence em abril do ano que vem. Meu amigo, você já está atrasado, você vai precisar já migrar e ter um licenciamento, porque se vence o teu contrato do REC, você não tem muito o que fazer. Ou renova, né, e continua no teu ECC antigo, ou você vai ter problema, né? Então isso é muito importante, tá? Eu sei que o podcast ele é atemporal, né? A gente pode usar ele para assistir várias vezes, né? Mas a gente vai estar no Sapphire, né? Opa, estaremos lá, estaremos no Safari. Dia 1 e 2 de junho agora, né? É dia 1 e 2. Eu não sei quando vai ser publicado o podcast, né? Mas caso seja antes, estaremos lá e com certeza vamos encontrar e reencontrar presencialmente muitos clientes, né? Muitos parceiros. E vai ser fantástico aí esse evento e com certeza boas coisas nós vamos escutar lá e fazer com que esses clientes aí possam migrar o mais rápido possível e não ter tanto problema lá na frente. Nos procurem lá no nosso stand, né? É conversar com a gente sem compromisso. Bom, pessoal, preciso pedir uma licença aqui, que eu preciso mandar um coraçãozinho para a Marina, minha filha, que ela pediu, que o papai ficou famoso no podcast da Numi. Então quero mandar para minha também. Bom, fica à vontade. A Aline e a Amanda. Então tá eu bom. Não vou mandar, não. Meus filhos aí vão falar, pai, você tá sem nada. Coisa mais cafona, né? Mais cafona, cara. Bom, gente, obrigado. É isso, estamos finalizando mais um podcast aqui, mais um episódio do Join the Meet, o podcast da Numen. Obrigado, Arthur, Ernesto. Um prazer falar com vocês. Prazer foi nosso. Vamos aí, disponha. Valeu.